Pois é, eu me lembro de uma época em que eu sempre descrevi a mim mesma como muito intensa. Não era como um elogio, na verdade. Era quase como uma desculpa. Era o jeito que eu tinha de chegar antes da crítica, né? De me diminuir antes que alguém fizesse isso por mim. Tipo, desculpa, eu sei que eu sou muito, sabe? Como se o volume de quem eu era fosse um problema que eu precisava administrar para os outros. Meu nome é Vicky Mansur Pisa, sejam muito bem-vindas ao Fio de Ariadne e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres que são consideradas intensas demais. Vem comigo, vamos puxar esse fio juntas. Pois é, eu aprendi cedo que quando eu ficava menor, as coisas fluíam melhor. As relações ficavam mais fáceis, as pessoas se sentiam mais confortáveis perto de mim. E o conforto dos outros virou por muito tempo um termômetro interno de se as coisas estavam indo bem ou não. O problema é que isso tem um custo, né? E muitas vezes é o corpo que cobra. Então, hoje eu quero falar com vocês mais sobre esse custo. Sobre o que acontece quando uma mulher passa anos, muitas vezes décadas, vivendo uma versão super editada de si mesma. Sobre o que a ciência e a psicologia têm a dizer sobre isso. Sobre o que significa de fato parar de fingir e sustentar essa máscara o tempo todo. E aí, gente, eu acho que pra gente começar a entender esse conceito, a melhor pessoa para eu trazer aqui para vocês é o Dr. Gabor Maté, que é um médico canadense, ele é pesquisador de trauma. E ele tem uma ideia que volta sempre, que aparece para mim direto, que eu acho que sintetiza muito quando a gente vai dizer dessa questão da autenticidade, da intensidade. Então ele diz que todo ser humano ele nasce com duas necessidades biológicas fundamentais. A primeira é o apego, é a necessidade de conexão para sobreviver. Então, se a gente pensar, o bebezinho, a criança, ela precisa da mãe, do pai ou do cuidador para poder sobreviver, né? Ela não sobrevive sozinha. Então, a gente tem essa necessidade de apego, tem essa necessidade de conexão. E a segunda é a autenticidade, que é a capacidade de sentir e agir de acordo com a própria verdade interna. E isso também é muito, muito necessário. A gente vê que, em muitos casos, mulheres que se sentem exaustas, elas estão exaustas porque elas não podem ser quem elas são. É um excesso de adaptabilidade, né? E claro que, em condições ideais, essas duas necessidades, elas coexistem. Mas, na maioria das histórias, né, principalmente de mulheres e das mulheres que chegam até mim, essas duas necessidades entram em conflito desde muito cedo. Por quê? Porque quando a criança percebe, e ela percebe, mesmo que ela não tenha linguagem para nomear isso, tá? Que se ela ser quem ela é, ameaça o amor de quem ela precisa para sobreviver, ela vai ter que fazer uma escolha. E não é uma escolha consciente, tá? Não é que ela faz essa escolha, mas é uma escolha inconsciente, inclusive do sistema nervoso. Então ela escolhe o apego e sacrifica a autenticidade. E aí, o que acontece? Ela vai aprendendo a comprimir, a calibrar, a traduzir o que ela sente para um formato que os outros consigam receber sem se incomodar. E aí o Dr. Gabor Maté vai dizer uma das frases que eu acho que são mais precisas sobre isso, que é o que a gente chama de personalidade. Geralmente é uma mistura de traços genuínos com mecanismos de sobrevivência que a gente desenvolve na infância e que não refletem o nosso verdadeiro eu, mas a perda dele. A perda dele, né? Não é a ausência, é a perda, que pressupõe que ele estava lá e que ele continua lá. Entende? Existe uma diferença muito grande aqui. E aqui tá o que isso significa na clínica, né? Como eu estava dizendo para vocês. Que a exaustão que você sente muitas vezes não é fraqueza, não é sensibilidade excessiva, não é você sendo demais, mas é o custo biológico, inclusive, de décadas de autossupressão. Você não tá exausta de sentir, você tá exausta de fingir que você não sente. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque uma delas tem solução e a outra não. E aqui eu acho que vale a gente parar e realmente pensar sobre isso, porque a gente fala muito de autenticidade, da necessidade de ser autêntica, lá, 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 mas o quanto isso é necessário para uma saúde psíquica, né? O quanto a gente pode dizer que a autenticidade é uma necessidade básica do ser humano, básica. Eu vejo muito isso dentro do consultório e é curioso, né? Principalmente dentro das minhas clientes autistas. Para quem não sabe, quando a gente fala do autismo, principalmente do suporte 1 ali, a gente fala de um masking, né? Então elas mascaram
comportamentos que elas aprenderam que são inaceitáveis para poder conviver em sociedade. E o quanto esse excesso, né, de mascarar faz com que elas se desconectem da autenticidade delas e fiquem muito mais exaustas e tenham muito mais crises. É claro que aqui eu estou simplificando para não ficar um conteúdo muito denso e muito pesado. Mas a gente percebe isso, inclusive, em pessoas neurotípicas. A gente percebe isso no movimento feminino gigantesco, porque a gente é ensinada a fazer isso, né? A gente é ensinada a trocar autenticidade por amor, porque a gente entende que a gente precisa escolher uma coisa ou outra. Mas a verdade é que a gente não precisa. Mentira, às vezes a gente precisa. E aí escolher o amor ao invés da sua autenticidade, no fim, sempre vai custar caro demais. E eu não tô aqui dizendo que você tem que ser quem você é e os outros têm que te engolir mesmo assim. Não é nesse lugar da reatividade, não é. Mas se não existe espaço para o seu eu mais autêntico dentro das relações, se não existe espaço para vocês discordarem, se não existe espaço para o que o Winnicott vai chamar de gesto espontâneo, né? Não existe espaço para eu simplesmente ser, para eu fazer uma piada, para eu falar alguma coisa, para eu fazer uma brincadeira. Se não existe espaço e segurança o suficiente para eu poder ser, é uma relação que está fadada ao fracasso. Então, é muito importante que a gente observe isso, porque a gente tende a pensar que essas coisas não são tão importantes assim. Que a brincadeira não é tão importante assim, que o jogo não é tão importante assim. O sexo ele é importante por causa de uma cobrança masculina, muitas vezes, né? Mas lá no fundo a mulher pensa que para ela o sexo também não é tão importante assim. Eu escuto isso direto. Eu faço por ele. Eu tenho que aprender a gostar por ele. Por mim eu ficaria sem. Percebe? É toda uma vida que gira em torno do outro. E aí é claro que a gente está exausta, porque a gente está o tempo todo se modulando para fazer uma outra pessoa ser protagonista da nossa vida. E é claro que, em certa medida, a gente vai precisar se adaptar. A gente vai precisar negociar, mas não abrindo mão de ser quem a gente é de verdade. Entende que tem uma diferença? É muito diferente eu falar de um lugar reativo. Eu sou agressiva mesmo e vocês vão ter que me aguentar. Eu sou, né? Eu vou ser inconveniente mesmo, vocês vão ter que me aguentar. Isso é uma coisa. É claro que a gente vai precisar se observar e entender o que dentro da gente ainda precisa ser integrado, né? Mas percebe, passa por um filtro. Eu acho que isso faz sentido para mim. Eu realmente quero essa transformação? Ou isso é só uma coisa que incomoda o outro? Por que que isso incomoda o outro? Incomoda o outro porque ele fica inseguro com o meu tamanho? Incomoda o outro porque ele quer me controlar e não consegue? Entende? Que vem de lugares diferentes. Por isso que eu acho que a gente precisa falar sobre isso e fazer essas diferenciações, porque muitas vezes a gente não para pensar sobre esses assuntos e realmente a autenticidade é uma coisa muito, muito, muito importante. E aí eu vou trazer Jung para a conversa porque eu acho que ele descreveu isso de um jeito muito interessante que é impossível de esquecer. Então ele chamou essa máscara de persona, que no latim é a máscara de teatro, ou seja, é um conjunto de papéis e identificações que a gente constrói para se tornar reconhecível no mundo social. E a persona, ela não é má por natureza, ela é necessária. A gente precisa de uma face pública. E não só uma, né? Várias. Então, você precisa, por exemplo, saber se comportar num jantar de trabalho, diferente de como você se comporta às 3 da manhã numa balada com a sua melhor amiga, que é diferente de como você se comporta na escola do seu filho, que é diferente de como você se comporta na cama com seu marido, por exemplo. Entende? Então, o problema não é ter uma persona. A gente tem e precisa de personas sustentáveis e saudáveis para atuar no mundo. O problema é quando a máscara cola no rosto e essa persona ela passa a ocupar todo o espaço disponível. Então, quando você começa a se confundir com a máscara, a ponto de não perceber mais o que essa máscara está deixando de fora. E o que ela exclui, o que ela deixa de fora, o Jung chama de sombra. E a sombra ela não é neutra e ela não desaparece por falta de uso. Então, como a gente poderia definir a sombra aqui? É o conjunto dos aspectos, dos seus aspectos, vamos chamar das suas partes, que são rejeitadas, que são incompatíveis com a imagem que você sustenta para o mundo. Então, podem ser desejos que você não se autorizou a ter, formas de sentir, né, que você aprendeu que eram demais, capacidades que você nunca desenvolveu porque não cabiam na versão de você que os outros precisavam. E claro que também podem ser, né? A gente vai falar dos aspectos luminosos e sombrios da sombra. Então a gente também vai dizer de uma agressividade que não pode ser simbolizada, a gente vai dizer de comportamentos impulsivos que talvez não coubessem ali, entende? Então a sombra ela tem tanto aspectos realmente negativos que precisam ser integrados e trabalhados,
como aspectos positivos e potenciais muito luminosos que também ficaram reprimidos por conta desse excesso de adaptabilidade ao ambiente. Prometo que a partir daqui eu vou dar uma facilitada para a gente poder continuar, tá? Então, como que isso aparece na prática? Como que a gente vê isso no consultório? A gente vê muito uma mulher que não consegue dizer não sem se sentir culpada por dias. A gente vê uma mulher que diminui a própria conquista antes que alguém questione. A gente vê uma mulher que chega numa relação, às vezes, inteira e vai gradualmente se tornando menor, 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 menor. Porque eu percebeu, às vezes até inconscientemente, tá? Que o parceiro não aguentava o tamanho real dela. Essa semana eu escutei de uma cliente na clínica que aconteceu uma situação e depois ela ficou pensando, será que ele tem razão sobre mim? Ela ficou se sentindo mal com ela, mal com o corpo dela. Só que era totalmente uma projeção machista dele. Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado para não deixar que os outros convençam a gente de que a gente é algo que a gente não é. Então a gente precisa, claro, né, poder se duvidar, mas sempre perguntar: isso faz sentido para mim ou não? Acho que a gente precisa realmente trazer esse tema. E é isso. Essa persona funcionando no limite, você sustentando essa versão de si mesma que garante uma conexão que ao mesmo tempo é falsa, te isola de você mesma. Por que eu tô chamando essa conexão de falsa? É claro que não é falsa no sentido de que ela não existe. É falsa no sentido de que toca num outro lugar quando a gente é amada por quem a gente realmente é e quando a gente é amada pela máscara que a gente usa. Ser amada pela máscara é aqui, ser amada por quem a gente é aqui. É outro rolê. É outro rolê. Não dá nem pra comparar. Mas sim, muitas vezes a gente nem sabe que é possível ser amada por quem a gente realmente é, né? Quantas de nós realmente tivemos essa experiência na nossa vida, em qualquer relação? É muito triste dizer isso, mas é verdade, né? Mas eu não quero deixar essa vibe triste, tá? E aqui tá a virada que o Jung propõe, que eu acho que é um conceito muito importante e que qualquer mulher pode acessar, que é a individuação. A individuação é o processo principal da terapia da análise junguiana. E como a gente vai definir esse processo, tá? É o processo de se tornar você mesmo no seu inteiro, né? Na sua versão inteira, não a versão idealizada, não a versão que os outros aguentam, mas a versão inteira, com grandezas e insuficiências, com o lado luminoso e com a sombra. Então, a individuação ela começa quando você para de performar a sua versão menor de si mesma para evitar, né, deixar o outro desconfortável. E esse outro, que no fim a gente sabe que não aguentaria a nossa versão inteira, né? E aí o que que isso significa? Que muitas vezes realmente quando a gente se coloca por inteiro e quando a gente vai fazendo essa integração, o outro vai embora. Mas aí quem você prefere perder? O outro ou você mesma? Tudo tem um custo. E aí é uma escolha. E na prática não é uma libertação instantânea, tá? Não é uma coisa assim, iluminei, acordei, agora eu sou eu mesma. É um processo que muitas vezes é desconfortável, porque essa versão menor, ela tinha uma função, ela garantia pertencimento, e abrir mão dela significa, como eu estava te dizendo, enfrentar a possibilidade real de que algumas relações não vão sobreviver à sua totalidade. Elas não vão mesmo. E é um luto que precisa ser feito. Então percebe como tem um aspecto que é dolorido, como tem um aspecto triste mesmo, e de um medo muito grande, e de um risco muito grande. Então, a gente não pode esquecer também que viver é arriscar. A vida sem risco não é vida, é morte. Então, é claro, né, que não é sobre correr riscos desmedidos, a gente sempre precisa lembrar que qualquer um dos extremos é patológico, mas sim, existem riscos. E aí a gente vai precisar assumir esses riscos com uma certa dose de coragem. E aí, para fechar, eu quero trazer a Clarissa Pinkola Estes, que é uma analista junguiana, que é escritora, que passou décadas coletando contos e mitos da cultura para poder entender a psique feminina através de vários ângulos e principalmente quando ela é sistematicamente domada. Então, ela vai dizer da natureza instintiva, não no sentido primitivo ou romântico, mas no sentido de uma natureza interna, de uma inteligência inata, profunda, de que quem sabe sabe. É uma parte da psique feminina que sente antes da lógica, que reconhece antes daquilo que a gente consegue nomear em palavras. Sabe? A gente pode até chamar isso de intuição, né? Só que o que acontece com séculos, mais séculos, mais séculos de condicionamento,
cultural, familiar, relacional. A gente foi progressivamente sendo isolada dessa natureza instintiva da mulher. A gente foi aprendendo que ela é perigosa, que ela é excessiva, que ela é incompatível com ser amada. Percebe como repete tudo aquilo que a gente falou lá antes? E como repete todo esse discurso que está enraizado aí dentro. E eu ouço isso de formas muito concretas, eu ouço isso direto. Quantas vezes você se encaixa nesse exemplo? Então, aquela mulher que fala, eu sabia que tinha algo de errado, mas eu fiquei mesmo assim. Ou a mulher que fala, eu tinha vontade de fazer aquilo, mas eu nunca tive coragem, eu nunca me autorizei. Ou a mulher que diz, eu me perdi dentro dessa relação e eu não sei mais quem eu sou fora dela, mas eu tenho medo de descobrir. Ou então aquela mulher que me diz, e agora eu vou dar um exemplo contrário, tá? Mas eu escuto isso muito também, é muito bonito, eu fico muito feliz quando eu escuto isso. Eu não me arrependo de ter me separado. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu só me arrependo de não ter tido coragem de fazer isso antes. É muito raro escutar eu me arrependi de ter me separado. Tá? Acontece, mas é muito raro. É muito mais raro. É uma proporção insana, assim. E aí eu acho que vale a gente trazer e dizer que não é falta de autoestima, tá? Quando você não consegue fazer isso, não é que tem alguma coisa de errado com você, ou que você é muito medrosa ou insegura. Claro que é, mas na verdade, é resultado de aprender que a versão inteira de você é incompatível com ser aceita. Então, não é num lugar de que, como a gente vive, né, nessa cultura neoliberal, de que o problema é você, então você tem que resolver o seu problema. Por um lado, sim, mas por outro, vocês percebem como tem toda uma estrutura que te leva para esse lugar? Então, a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que lidar com o real, não adianta a gente, né, jogar a culpa na cultura, a proposta não é essa, mas é entender o quanto que é desafiador se libertar de todo um sistema opressor. Eu acho que o ponto é esse. E o que ela vai propor, e o que eu vejo acontecer dentro do processo terapêutico, que é muito interessante, é que essa natureza ela não morreu. Ela não morre. Ela fica aí te esperando. Então, essa exaustão que você sente, ela não é o fim de alguma coisa. Ela é só o sinal que a versão de você que vem sustentando todos esses papéis, toda essa carga, todo esse peso chegou no limite. E de que o custo de continuar sendo menor do que você ficou alto demais para você continuar pagando. Não é só colapso, é chamado. E isso é muito importante, porque a gente fica querendo muitas vezes anestesiar esses sintomas, medicar esses sintomas, anular esses sintomas. Só que esses sintomas, eles estão contando uma história. E a gente precisa parar para ouvir essa história. É claro, eu não sou contra a medicação, eu acho que tem casos que ela é super necessária. Mas o quanto a gente não usa um excesso de medicalização, um excesso até de. Sabe quando a criança tá dando trabalho e o pai enfia a tela na cara dela e fala. Shh! É mais ou menos isso que a gente faz com a gente, né? E é claro que eu entendo que vão ter momentos que tudo bem, a gente vai ter que fazer isso, mas não dá para viver assim. Essa exaustão tá te dizendo algo importante, esse sintoma tá te dizendo algo importante, essa raiva tá te dizendo algo importante, o que é? A gente precisa entender e elaborar. Eu falei lá no começo que eu aprendi cedo a me diminuir antes que alguém fizesse isso por mim. Mas o que eu não falei é o que esse aprendizado custou. Ele custou relações onde eu estava presente, mas eu não estava lá de verdade. Custou tempo, sendo quem eu achava que eu precisava ser para ser amada ou até para ser desejada, que eu acho que é um ponto muito importante da gente dizer. Muitas mulheres, elas performam um lado mais sensual, sexual e tal. Não é para ser amada, mas é para ser desejada, porque é assim que elas aprenderam que elas são vistas. Então percebe que são muitas armadilhas, muitas formas da gente interpretar e se desconectar de quem a gente realmente é. Não é só a boa moça, é também a bad girl, é também a mulher que diz que não precisa de ninguém, que não tá nem aí, que não quer relacionamento. E isso custa, né? E custou pra mim. Custou essa distância que eu tinha de mim mesma e que eu demorei pra conseguir entender que era distância. Porque quando você passa tempo suficiente longe de você mesma, você começa a achar que aquela versão menor é quem você é. Não é. Com certeza não é. E o que o Dr. Gabor Mate vai chamar de perda do self, o que o Jung chama da persona que engole o sujeito, o que a Estés ela vai chamar da natureza instintiva sendo esmagada, todas essas são formas diferentes de descrever a mesma coisa. Uma mulher que aprendeu que ser inteira é perigoso e que pagou um preço alto demais por essa lição.
Então, parar de se diminuir não é só um ato de coragem, né? Não é só acordar um dia diferente. É um processo e é terapêutico no sentido mais literal, porque precisa de espaço, precisa de tempo, precisa de alguém que aguente essa totalidade enquanto você aprende a aguentar e a sustentar ela também. Mas começa com uma coisa muito simples. Começa com parar de pedir desculpa pelo tamanho do que você sente. Se esse episódio te tocou em alguma coisa, eu quero saber, então me escreve, me conta onde você se reconheceu, o que fez sentido para você. Esse podcast ele existe para que essas conversas que precisam acontecer aconteçam em voz alta. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre os atendimentos, está na descrição do episódio. A gente se vê na semana que vem.